shalom, muita paz, irmãos, muita paz. Muita paz, Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor. Eis-me aqui, mais uma vez, para mais um tema especial, importantíssimo nesses últimos dias. Importa que o irmão e a irmã fique conectado, fique sabendo desde já. Trago um tema especial hoje. Como vem na descrição, eu chamo Félix, irmão Félix Carlos Alficha Gimo. É um grande prazer falar a vocês, aos amigos identificados e aos demais não identificados nesta live. Sejam abençoados, irmãos, sejam grandemente abençoados. Como costumo dizer, nós precisamos nos últimos dias encher-nos, estarmos cheios do Espírito Santo para vencermos os dados, as ciladas, as tentações diabólicas do diabo, Satanás e seus anjos, permanecermos firmes até o fim. Firme até o fim. Então, irmãos, vamos orar, mas o tema aí temos como um desejo, concupiscência, paixão dos homens da juventude, ou seja, da juventude dos homens da juventude, dos homens em geral, que levam à perdição ou simplesmente inferno. Então hoje nós temos como tema aí desejos ou concupiscências que levam à perdição, aos homens neste caso. Estaremos hoje a falar dos três tipos de desejos ou concupiscências. O primeiro é imoralidade sexual. O segundo é bebedeira ou bebidice. E por fim, ganhar dinheiro a qualquer custo, ou simplesmente a ganância. Então estes são os tipos de desejos. Este é o tema que estaremos a abordar hoje. Existem muitos versículos, já está aí na descrição, poderemos ver mais adiante. Então, oremos, peçamos que Deus nos abençoe nessa live, que seja uma grande bênção. Oremos. Obrigado, Senhor Deus vivo, obrigado, Santo Espírito, obrigado, Deus dos exércitos. Sou o Senhor o Pai, sou o Senhor o Altíssimo, Deus de Israel, aquele que sara, cuida, transforma, restaura, aviva, o Santo dos exércitos. Obrigado, Deus vivo, sem ti nada somos, nada podemos fazer, sem ti somos 0, porque o Senhor quem? A minha é a terra. Santo Espírito, Deus vivo, obrigado, Deus vivo, obrigado, Senhor dos exércitos, Pai grande, Pai altíssimo. Nós estamos a orar antes, Pai, a favor dos irmãos, irmãs disponíveis por meio desse Facebook, desde os identificados, não identificados, que sejam transformados nos últimos dias, alcançados pela Tua graça, curados, se estão enfermos, assim seja, Pai, expulsados os demônios, assim seja, libertos mentalmente, porque a Tua palavra cura, a Tua palavra restaura, a Tua palavra tem poder para fazer estas coisas. O Santo Espírito, Deus dos exércitos, nós pedimos, honramos, que o Senhor abençoe a live, abençoe esta live, que seja uma bênção, maravilha, e possamos transmitir, partilhar a mensagem, o Evangelho, como tal preparei, assim seja,
Deus Vivo e Ouro a favor de muitos irmãos distribuídos pelo mundo, desde cá na Beira, cidade da Beira, Maputo, Inhambane, Gaza, Sofala, Nesija, Tete, Manica, Zambésia, Nampula, Cabo Delgado, Niassa, todos quanto buscam, Pai, irmãos distribuídos pelo Moçambique e ao mundo em geral, Brasil, Estados Unidos da América, toda a América, Pai, Latina, desde Latina, Central, Norte, Europa, a Ásia, Filipinas. E o povo está sendo alcançado nos últimos dias pela tua palavra, pelo um grande pregador também. Filipinas não, é Singapura, quer dizer. Assim seja, Deus vivo, mesmo Israel, os outros demais países, tá? A Austrália, sejam alcançados, irmãos, porque graça e paz precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós nos últimos dias, possa fazer a sua justiça por meio de nós, Pai. Nós filhos obedientes, que procuramos ser obedientes até o fim, caímos, levantamos, não abandonamos o caminho, oramos. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus vivo, pela graça e paz. Também endereço a oração à minha esposa, a minha amada esposa, se encontra agora na cozinha, e meus familiares, meus colegas, alunos, conhecidos, amigos, os irmãos em Cristo da minha casa, os líderes, pastores, sejam alcançados, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Então vamos ao que nos interessa, irmãos. Hoje estamos a falar desse tema muito importante. Onde começamos? Começamos com o tipo de desejo aí que vem. Desculpa aí, estava a receber uma ligação. Com o tipo de desejo que aparece, o primeiro tipo de desejo na descrição, vem aí a imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Primeiramente, gostaria de definir simplesmente o que é imoralidade sexual. Ser imoral, alguém que é imoral sexualmente, é aquele que é desregrado, que não obedece a moral, ou mesmo condutas relacionadas a prazeres sexuais, a desejo sexual. Então nós vamos mencionar alguns tipos de imoralidade sexuais. Primeiramente, temos a lascívia, a prostituição. Perceba bem, irmão, a lascívia, a prostituição, o adultério. Lascívia é o ato de ter um comportamento desregrado com relação aos prazeres do sexo. Prostituição, nós sabemos, está de se relacionar com muitas pessoas ao mesmo tempo, sendo casado ou não. Existe fornicação, adultério. Adultério, você, por exemplo, vou dar exemplo prático aqui do adultério. Você é casado com sua esposa ou seu esposo, mas ainda se relaciona sexualmente com alguém, se mete em relação com alguém. Isso se chama adultério. No Êxodo 20, quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, essa é uma das leis que Deus disse. Acho que diz aquele mesmo adultério. Jesus diz como também hoje os homens praticam adultério. Continuo. Amém. Deus abençoe, irmão Nelson Gobudo. Deus abençoe. Soyez vraiment bénis par la grâce de Dieu.
Oui? Continuamos. Dizia, Jesus hoje veio mostrar como o adultério também é praticado, não só de você cobiçar, desejar a mulher do seu próximo, se meter em relações, mas sim, se você cobiça e deseja no coração, como Jesus bem disse, deseja no coração a uma mulher, a uma moça, a uma jovem, já cometeste adultério. Então nós temos que lutar contra esses desejos dos últimos dias. E na lascívia, eu posso citar um dos tipos de pecados de lascívia, também pode ser masturbação. Ou melhor, masturbação também é uma imoralidade sexual, visto que o homem, o jovem, ele comete este ato não tendo a esposa, ou a mulher, uma jovem, talvez sendo a esposa, ele estimula os órgãos sexuais sem presença da mulher, seja por meio de vídeos pornográficos, imagens, etc. Este é um pecado também que leva à perdição, porque é um pecado, como alguns dizem, alguns escritos dizem, é um pecado que troca a parte da espiritualidade. Há demônios quando nós praticamos esses atos, há demônios que nos possuem. Então, irmãos, eu venho partilhar essa mensagem para que fiquem também informados, né? Irmãos, e possamos largar, deixar de praticar esses atos. E continuamos. Agora já defini a imoralidade sexual, já vai ser tipos de imoralidades sexuais. Vamos na Bíblia. Vamos agora na Bíblia aprendermos um pouco com o que a palavra diz. Abramos o livro de 1 Coríntios 6. Veja o que diz a Bíblia sobre este assunto. Está 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículo 18 a 20. 1 Coríntios 6, também aqui. 1 Coríntios 6, sim. 6 já localizei. 6 a 20. 6, 18 a 20. Diz assim: diz assim a palavra de Deus: fujam, fujam. Perceba bem, irmão, tem assim a palavra: fujam da imoralidade sexual. Imoralidade sexual, como nós já vimos, ser desregrado com os prazeres sexuais, os desejos sexuais. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Está a perceber como esse pecado é muito ligado ao corpo e contamina, destrói o corpo? Ser adúltero, prostituto, lascívio, comete fora do corpo. Mas quem peca, perceba bem, irmão Nelson Gubudo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Já podemos perceber aqui que todo pecado que o homem comete fora do pecado. Mas quem peca sexualmente, se você se mete em relação sexual nos últimos dias, você sendo casado, mas irmãos, onde vocês encontram essa força de se relacionar com... Temos visto casos que é muito triste, sabes? Eu não cometo isto. A prostituição, não cometo adultério, mas sou tentado num dos pecados sexuais, mas não cometo, procuro não cometer. Irmãos, para falar
alguém estando casado, qual é a necessidade? Você tem mulher em casa. Tem mulher, tem homem em casa que pode satisfazer sexualmente. Qual é a necessidade de você procurar um outro homem para se relacionar sexualmente? Este é um pecado muito grave. Eu considero esse pecado muito grave, como a Bíblia diz aqui, quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Os pecados que o homem comete fora deste são os que não incluem, não afetam o corpo. Vocês conseguem perceber, não é? Vamos 19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Acaso não sabeis vós? Por acaso não sabeis vós que o vosso templo é o templo do Espírito Santo? Que habita em vocês, que habita em vós, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, que nós não somos de nós mesmos, porque o Espírito Santo fomos dados nós, somos templo do Espírito Santo. Logo, nós não nos pertencemos a nós mesmos, mas sempre pertencemos ao Pai. 20 diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Nós fomos comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém, 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 irmão Arthur. Amém, amém, shalom, Deus abençoe, irmão. Portanto, glorifiquem a Deus o seu próprio corpo. Esse nosso corpo é para glorificar, bendizer a Deus, não viver em essa imoralidade sexual que nos leva à perdição, leva ao inferno. Então vamos para seguida, 1 de Coríntios novamente, 7:2. Para fecharmos os 1 Coríntios, vamos para 1 Coríntios 7:2. Diz assim: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher seu próprio marido. Vamos perceber? Depois Paulo diz aqui, por causa da imoralidade sexual, que cada uma tenha seu próprio esposo ou sua própria esposa, para não andar aí como se fosse um animal irracional. Sério isto? Seja grato e satisfeito com a esposa que tens. E vamos para de seguida 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Abstenham-se, afastem-se da imoralidade sexual. Consegues perceber, irmão? Estamos juntos? De seguida vamos para fechar a questão da imoralidade sexual, um tipo desse, ou melhor, vamos fechar esse ponto de imoralidade sexual. Vamos para Gálatas 5:19. Vocês bem sabem esse versículo, bem conhecem, que fala sobre desejos da carne. São os manifestos, quais são a prostituição, adultério, lascívia, bebedice. Vamos abrir para confirmar aqui. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19.
Gálatas 5:19. O que diz Gálatas 5:19, irmão? Irmão, o que diz? Vamos localizar aqui para confirmar. Gálatas 5, já localizei o livro de Gálatas. 5:19, diz assim. 5 verso 19, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade, primeiro vem imoralidade sexual. Você quer perceber que é uma obra da carne, porque o homem é tentado e atraído e submete-se quando não for forte, não resistir. Imoralidade sexual, seguida impureza, 2, impureza e libertinagem. 4, idolatria. A quase obra da carne, idolatria e feitiçaria. Ódio, seguida ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações, invejas, embriaguez. Embriaguez é o segundo tipo de desejos que estaremos a citar como vem na descrição. Embriaguez ou bebidice ou bebedeira. Embriaguez faz parte da obra da carne, como diz aqui o apóstolo Paulo. Embriaguez, orgias e, percebam bem, e coisas semelhantes a estas. E coisas semelhantes a estas, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Percebe? Os tais que praticam essas obras da carne não herdarão o reino de Deus. De seguida vamos para o segundo tipo. O segundo tipo de desejo, que é bebidice ou bebedeira, como vem aí. Abramos o livro de Efésios. Primeiro, do que é bebedeira? Bebedeira é estado de ser bêbado, ser embriagado ou ser viciado na bebida. Bebedice, bebedeira hoje está levando muitos jovens, muitos homens à perdição. Irmão, são as obras da carne que aqui vem escrito a nos alertar para nós não praticarmos. Vamos abrir o livro de Efésios, não, vamos para Provérbios 23:20. O que diz Provérbios 23:20? 23:20 diz assim: não estejais ou não estejas entre os beberões de vinhos. Não esteja entre os beberões de vinho, nem entre os comilões de carne. Irmão, aqui é um livro do Antigo Testamento, vem nos a divertir. Não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Somos como o irmão em Cristo, aquele que crê, aquele que quer aceitar essas palavras, deve as praticar, assim como eu procuro dia e noite pô-las em prática, procurar praticar a palavra do Senhor. Irmão, irmã? De seguida vamos para Isaías 5:11. Diz assim, Isaías 5:11: ai dos que se levantam. Grande advertência. Ai dos que se levantam pela manhã. Cuidado você que se levanta pela manhã e seguem a bebedice. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Você, quando já é viciado ou está a procurar ser viciado na bebida, veja a palavra que está a dizer aqui.
Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite. Que o vinho até a noite, até que o vinho os esquente, os aqueça. Aqui fala-se de vinho, pode não ser só vinho, pode ser a cachaça, que nós em Moçambique nós chamamos de, na zona particular, no distrito particular de Beira, nós chamamos de nipa. Nipa. Que em Maputo eu penso que chamam de o quê? É chigochongo, uma coisa parecida. É um nome bem estranho aí. Oh, querida, Osvalda, está distante, ela se encontra distante da minha esposa, é de sul ela, podendo aqui nos dar a tradução da bebida nipa, mas eu penso que em português chama-se cachaça, assim como são os brasileiros, cachaça. Então, aqui eu penso que não só se refere ao vinho, a bebida vinho, que é produzida através das uvas, né? Mas sim outras bebidas, quer cerveja, quer nipa, ou cachaça, ou uísque. Então, ai de vocês, irmãos, ai de vocês que seguem pela bebida, ou que se levantam pela manhã e seguem pela bebida e continuam até a noite, até que a bebida os esquente, os aqueça. Uma advertência aqui. Vamos para terminar a questão de bebida, o tipo de desejo. Para terminar, abramos o livro de Efésios 5:18. O que diz a palavra de Deus sobre o livro de Efésios 5:18? Veja aí a recomendação que a palavra deixa-nos ficar. Efésios 5:18 diz assim. Efésios 5:18 diz assim a palavra. 5:18 diz assim a palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra. Não se embriaguem com vinho. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, que leva à perdição. Não se embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, onde há contendas, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Mas encher pelo Espírito, irmãos, a advertência que o apóstolo Paulo diz aqui é: não enchai-vos, ou não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, à perdição, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher-se da palavra de Deus, do ansiar estar cheio da presença de Deus. Estamos juntos, irmãos? Somente assim que nós vamos herdar o reino de Deus. Então fechamos a questão de bebedeira e vamos para o último tipo de desejos. Vamos para o último tipo de desejo, que é como vê o título na descrição aí, o último tipo de desejo é ganhar dinheiro a qualquer custo, ou simplesmente ganância. Ser ganancioso. Primeiramente, o que é ganância? Ganância é um comportamento desregrado com relação... Ganância é uma forma ilícita de ganhar dinheiro.
Ganância é uma forma de desejo, posso assim dizer, de ganhar dinheiro de uma forma ilícita. Irmão, esse é um tema muito interessante, porque hoje as pessoas ficam muito apreensivas pelo dinheiro. Mesmo eu sou tentado, não posso dizer que não sou não, sou tentado. Mas importa que nós andemos à luz da palavra, sejamos renovados, inspirados pela palavra, para que não andemos desregrados. Ora, vejamos o que diz a palavra, já definida de forma simples. A ganância é ato de ganhar dinheiro de forma ilícita, ilegal, desonesto. Então vamos pela palavra agora. O que diz a palavra sobre a ganância? Vamos abrir Lucas 12, versículo 15, 21. Abre aí, irmão. Se você está conectado, veja o irmão Nelson Gupudo. O Arthur acaba de saudar-me. O irmão que vai visualizar, abra a Bíblia, acompanhe. Eu já descrevi aí na descrição, já deixei na descrição os versículos, os tipos de desejos. Procura aprender, para que você possa ficar alertado, despertado sobre esse tema, que é muito importante também nesses últimos dias que estamos a viver, porque Jesus está a voltar, Jesus vem em breve. E vamos para Lucas 12. Lucas 12, o que diz aqui? Lucas 12, versículo... Veja o que diz Lucas 12, versículo 15. Lucas 12, versículo 15. 15, diz assim a palavra. Então, lhes disse, Jesus aqui que diz, então lhes disse, cuidado, repito, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Fiquem avisados, sobreaviso contra todo tipo de ganância. Nós dizemos ganância é esse desejo ardente por ganhar dinheiro de forma ilícita, ser ganancioso, ambicioso. A vida, perceba o que Jesus diz aqui. Ele diz assim, de seguida, a vida de um homem é engraçado, mas é muito sério. É muito engraçado, mas é de fato sério. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Está a perceber? A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então vamos para... Perceberam, né? Perceberam com o que diz a palavra? O que Jesus disse aqui? Cuidado sobre qualquer... Fiquem cuidado, atentos sobre qualquer tipo de ganância, porque a vida do homem não consiste em ter bens materiais, não consiste em bens materiais. A essência da vida, eu percebo, não é ter muitos carros, ou ter carros, mansões, casas, etc., aviões. Não consiste em bens materiais, como aqui Jesus disse. Perceba bem. 21, para terminarmos. Lucas. E assim, 21. Versículo 21 é Lucas 12. Verso, lemos há pouco tempo 15, agora vamos ler 21.
assim acontece. Vocês forem ler 16, 17, 18, 19, 20, vocês vão ver o que Jesus diz aí sobre o armazenar bens. Conta uma parábola de seguida, mas vamos resumir, não é? 21 diz assim: assim acontece com quem guarda para si riquezas. Se vocês forem mais adiante ou mais anterior, vocês vão perceber. Por que ele diz assim? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. Vamos ler 19 só para perceberem. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, com que ficará? Com que ficará o que preparaste ou o que preparou? Com que ficará os tais bens? Tens muita comida, muitos bens armazenados por muitos dias, sim. E a palavra do Senhor quer dizer, não sou eu. Estou aqui a interpretar-vos. Esta mesma noite será cobrada a sua vida. Com quem ficará os tais bens? E ele vem dizer 21. É assim que acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Isto nos faz refletir que, quando ele diz anteriormente que a vida do homem não consiste, irmãos, em ter bens materiais, mas sim em ser rico primeiramente em Deus. Em ser rico primeiramente em Deus. Repito, em ser rico primeiramente em Deus. Assim como Jesus disse: buscai antes o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Percebe, irmão? Percebe, irmã? Esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor para vocês, para mim mesmo também. Porque adianta eu falar e não pôr em prática? Não adianta nada. Porque eu falo assim, é a mesma palavra: aviva-me, inspira-me, adverte-me a continuar a fazer, a continuar a obedecer, a continuar a seguir até o fim, e o fim com Cristo Jesus. Só para dar um exemplo sobre este assunto de ganância, já lemos: a vida não consiste em bens materiais, não consiste em bens materiais, mas em ser rico para com Deus. Como ele diz em outras passagens: ajuntai tesouros no céu, ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem nem os consome. Ajuntai tesouros no céu. Busca encher desejos, melhores bens lá em cima, construindo a sua mansão primeiramente lá. Porque que adianta ganhar um homem, o mundo, e perder a vida? Não adianta nada. Tem muitos carros, muitas casas, muitos aviões, muitos bens, mas no final das contas a minha alma será cobrada, irei para o inferno. Não dê esse todo o tempo, essa luta incansável por adquirir bens. Não dê essa luta para Deus. Não lutei para com Deus, ou melhor, não lutei para Deus, fazendo a vontade do Pai, mas sim correr atrás de bens materiais que não levam a nenhum lugar,
morreremos, morremos e deixamos, como Jesus bem disse aqui há pouco tempo, diz na palavra, né, de Lucas, morremos e deixamos os bens materiais. Jesus está a voltar, está a vir e fazer a sua justiça em nome de Deus. A live de ontem, quem estava conectado pôde perceber, eu falei da vinda gloriosa do Filho do Homem. E Jesus veio julgar em nome de Deus. E um dia este será grande e temível e terrível. Se você não preparou a sua caminhada com Cristo Jesus, preferiu acumular riquezas, porque a Bíblia recomenda, os que querem ficar ricos, caem em tentações. Irmão, se você é homem de Deus, eu te recomendo. Se você já tem os bens, Deus te abençoou, não há nenhum problema. Mas não anseia mais as coisas. Que a sua vida fique centralizada em buscar a Deus, fazer a vontade do Pai. Então, nós vamos para diante. Eu quero dar um exemplo. Vamos dar esse exemplo depois de... Porque hoje nós temos visto, sim, jovens que são levados pela ganância, vão ao curandeiro. Já estou a dar o exemplo. Vão a curandeiro. Eu tenho recebido mensagens desses médicos tradicionais. Que dizem... São capazes de dar uma carteira mágica. Carteira mágica para você ter dinheiro, muito dinheiro na sua carteira, ser rico daqui para aqui. Alguns fazem rituais satânicos, fazem pacto com Satanás, vendem alma para serem ricos, mas não sabem que vão para o inferno, porque o diabo lhe cega a mente. Irmãos, isso é sério. Você faz ritual satânico com curandeiro, banho satânico, ingeres muitos líquidos estranhos, sacrificam animais para que você tenha uma vida decente. Mas essa vida é ilegal, uma vida ilícita, porque você não percorreu caminhos honestos. Esses médicos tradicionais que enviam mensagens nos telefones dizendo: eu sou capaz de dar alegria, felicidade no lar, aumento o que quer de salarial, segura para casa, ter uma riqueza daqui para aqui, carteira mágica, dinheiro daqui para lá. Aí é. Você pensa que eu não te conheço, né? Você costuma influenciar as pessoas. O mágico tradicional, método tradicional, curandeiro, leva a pessoa atrás da perdição, pela ganância. Não sabem ser honestos, legais, gratos pelas coisas que têm, mas a ser-lhes, incluindo mais, dando-lhe mais ambição para terem mais o que não podem, de uma forma incorreta. Irmão, você vai também à perdição. Você que procura curandeiro, o mesmo curandeiro vão à perdição. É a palavra que diz no Antigo Testamento: filhos meus amados filhos, não busquem, não procurem o curandeiro. Não procurem o curandeiro. Este país, desculpe lá, mas é um país também que temos visto bastantes curandeiros, médicos tradicionais e famílias que vão para lá. Parece algo cultural, né? Dizem que é cultural, mas que cultura bestial é esta? De levar as pessoas à perdição. Eu sou muito contra a curandeirismo, muito contra mesmo. Por causa de quê? Aprendi com a palavra de Deus diz: não procura curandeiro, irmão. Esses são falsos profetas também.
invocam o nome de Deus para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas, levar da perdição. Você não sabe, fica conectado. Então vamos de seguida ler para terminar. Já estamos a terminar a live. Vamos para 1 Timóteo 6:9. 1 Timóteo 6:9. 1 Timóteo 6:9 a 10. 1 Timóteo 6:9 diz assim. 1 Timóteo 6. E assim, de fato, essa é a palavra de Deus. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos a este mundo, nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Nada podemos levar. 8. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Tendo o que comer e vestir, estejamos satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Conseguem perceber? Conseguem perceber, não é? Conseguem perceber? E por fim, temos Provérbios 6 e 18. Diz assim: 16:8. Melhor é um pouco com justiça do que grandes coisas ou grandes rendas com injustiça. Irmão, ficamos por aqui. Deus abençoe. Melhor é pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Ficamos por aqui.